Uma honra estar aqui. Agradeço muito a Deus e o convite para poder estar aqui ministrando nessa noite. Amém? Como já foi apresentado, me chamo Cristiano, sou de lá de Pindamonhangaba, Ministério Petra. E obrigado, irmão. Olha que bênção, hein? Coisa chique. Está comigo ali também, por favor, fique de pé, o pastor Eduardo, é um pastor nosso lá. Também o Marcos Vinícius, que é mestre lá na casa lá, nos ajuda. Amém? Glória a Deus. E vamos lá, né, irmãos? É muito preciso o que esse irmão estava aqui agora falou a respeito de mente. Só para você ter uma ideia, se eu fizesse uma pergunta aqui, né, depois dessa cantoria, desse pula-pula todo nosso aí, grito, a subir, bateu palma, e olhando ali, pô, quem está com sede aqui agora? Alguém poderia levantar a mão? Você tem alguém com sede de beber água aqui? Se eu escrevesse em um papel agora, aqui agora, para você que levantou a mão, as letras H2O e te desse, mataria a sua sede? Não? Se eu perguntasse a alguém aqui, cara, alguém está com fome, eu fui ali orar ali, deu um cheiro, falei, vou voltar. Mas isso aqui, não sei o que o pessoal está assando aí, não sei o que é isso aí. Voltei logo. Fome. Perguntasse, alguém aqui está com fome, quer dar? Talvez alguns levantariam a mão. E eu escrevesse também num papel hambúrguer e te desse. Aconteceria o quê? Você comeria papel e você pegaria o papelzinho H2O e... Não? Muitos de nós estamos tendo muitas vezes um relacionamento muito errado com a Bíblia. Com a Bíblia, esse livro aí. Começando que muitos pensam que a Bíblia é Jesus. A Bíblia não é Jesus, irmão. Quando a Bíblia fala que Cristo é a palavra de Deus, ele não está se referindo a esse livro. Esse livro é a inspiração do Espírito Santo a muitos homens que o escreveram. E tudo que está escrito ali não fica só ali. Quantos podem entender? Esse livro é um livro que te dá a direção, é um balizador. Ele te aponta para um relacionamento vivo com uma pessoa. Aquilo ali não é um compêndio literário. Quantos podem me entender? De alguém que enche a sua cabeça de saber, enquanto não conhece a Deus. Quantos podem me entender? Saber e conhecer são duas coisas muito diferentes, embora a gente pense que é a mesma coisa. Não. O saber é simplesmente ter o acúmulo de informação sobre qualquer assunto. Você pode ter um acúmulo de informação bíblica gigantesca dentro da sua cabeça, enquanto não conhece a Jesus. Porque a palavra conhecer fala de uma íntima ligação. Portanto, não se engane. Ter um livro escrito Jesus para todo lado não significa que você está intimamente ligado a ele. Assim como escrever H2O no papel e mandar você botar na boca não vai fazer que mate a sua sede. E nem um papel escrito hambúrguer. O salmista diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é tangível. Deus é experimentável. Ele é uma pessoa, ele é alguém. Pode parecer, mas isso aí todo mundo sabe. Esse é o problema, todo mundo sabe. Todos nós sabemos muitas coisas, mas se o saber não leva a conhecer, você está perdido. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, significa que quem o encontrou não anda mais perdido, não anda mais como um embriagado. Se você fala, por exemplo, se você fala de embriaguez, de ficar chapadão, nas igrejas as pessoas falam assim, mas essa conversa é conosco não, porque ninguém aqui bebe, coisa aí começa. Pois é, muitos nunca puseram um gole de álcool na boca, mas eles vivem como embriagados.
Porque quando a Bíblia fala de embriaguez, ela está falando de uma vida entorpecida, de alguém que acorda às 7 horas da manhã, ele fica vagando, ele fica esperando das 9, e aí deu meio-dia, é a hora do almoço, aí ele almoça, aí daqui a pouco 1 hora e tal, ele vai na casa de alguém, dá um passeio na cidade, e aí chega no final daquele dia. Que dia foi esse? Não foi dia nenhum. Ele andou e foi e fez como um embriagado. A Bíblia diz assim, ó, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque quem é cheio do Espírito, ele não anda em dissolução, ele anda em plena comunhão. Se há alguém no nosso meio ou nessa cidade que tem andado em dissolução, ou seja, em separação com teu irmão, esse tal é um bêbado. Uma vez eu estava conversando com os pastores lá da cidade de Pinda. Falei, a gente parece um bando de cachaceiro. Acho que é tudo bonito, mas a gente não ama um ao outro. Nós não temos... Ah, mas domingo eu vou falar do reino. Que reino, cara? Reino do quê? Reino seu, reino meu. Estávamos no carro agora falando sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, amado, em nome do Senhor Jesus, para nos apontar essa noite, amém? Não para nós ficarmos nela como se ela fosse. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, verso 14, amém? Confesso aos irmãos que falei, Senhor, o que não vão falar, né? Tem tanta coisa. Qualquer um aqui pode pregar sobre qualquer coisa, eu sei. Mas receber aquela palavra do Senhor para que seja entregue a vocês é uma outra coisa. Aí eu estava ali, rapaz, aí começou a passar esse vídeo bonito. A Dedéu, esse vídeo do leão aí, né? Falei, nossa, que legal, daqui a pouco as flechas. Falei, aí pronto. Então tá aqui, irmão. Isso aqui é só para vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 14. Estando o profeta Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou muito e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma o arco e as flechas. E ele tomou o arco e as flechas. E disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. E então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele a abriu. E disse mais Eliseu, atira. E ele atirou e prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória do Senhor contra os sírios, porque os ferirá os sírios até em África, até os consumir. E disse ainda, toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Então ele fez e feriu 3 vezes a terra e cessou. Feriu 3 vezes a terra e cessou. Então o profeta de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido a terra, e então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. E morreu Eliseu e o sepultaram. Não importa, irmãos, o quanto Deus fale conosco. É você que vai dar o limite desse alcance. É você que determina a abrangência daquilo que Deus te fala. Como? Crer ou não. Nós muitas vezes temos uma crença em Deus e não uma fé. Porque crença, irmão, é acreditar que existe um Deus em algum lugar ou aqui, enfim. Agora a fé é um relacionamento. A fé, ela tem uma construção. Muitas vezes a gente fala, irmão, tenha fé, irmã. Tenha fé, querido. Ô irmão, ô irmã, em nome de Jesus, tenha fé. É mesmo, eu vou ter fé. O que é fé? A fé
Fé é você acreditar em Deus. Se nós saíssemos daqui agora e fôssemos talvez nessa rua, para lá ou para cá, em algum lugar, e encontrássemos um boteco, bem boteco mesmo, deve ter aqui, né? Vários, deve ter, toda cidade tem. Aí tem uns caras lá dentro, mangaçando, a gente chega lá, aleluia! Os caras, opa, os crentes chegaram. Se tiver alguém de boné, tira, põe no peito. Quando vocês tiveram uma experiência assim? Os próprios manguacentos lá, se tiver alguém falando, ô rapaz, para aí que o pastor chegou, ele vai falar de Deus. Eles mesmos já são diácono e não sabem, já entra em ação, coloca o culto em ordem, né, irmão? E você vai falar ali. Já aconteceu muito comigo isso. Eu já vi gente chorar dentro do bar. Eu já vi gente recitar salmos para mim dentro de bar. Eu já vi gente cantar os nossos louvores dentro do bar. Eles têm tudo na cabeça, mas eles não têm mais o relacionamento. Eles têm uma crença que Deus existe, que isso não tem como perder, mas eles não têm a fé relacional. A fé é totalmente relacional. Fé não é eu acredito que existe. Fé é eu tenho um relacionamento transformador com Ele. A fé ela começa no reconhecimento. O reconhecimento leva ao conhecimento. O conhecimento leva ao crer, ao acreditar, que significa dar crédito. Como eu posso dar crédito a alguém que eu não conheço? Pense. Tem muitas mães aqui, pais com criança. Aparece uma pessoa ali, olha, me dá seu criança, me dá seu filho aqui, eu vou levar ele tomar um sorvete ali. Você faria isso? Não, claro que não. Por que não faria? Porque você não conhece essa pessoa. Mas se aparece sua mãe, seu pai, um irmão aqui da igreja, alguém que você conhece muito, aí dá ele aqui para mim que eu vou acalmar, ele está chorando, você já dá logo e agradece a Deus. Jesus, tu és bom. Amém? Quantos estão entendendo a diferença? Tudo isso compõe essa palavrinha fácil na nossa boca, fé. Reconheço que existe. Se eu reconheço que existe, isso me leva a um conhecimento, a uma relação, a um conhecer. O conhecer leva ao crer. Crer não é acreditar. Crer é viver de acordo. E o viver de acordo e o dar crédito vai levar ao último passo daquilo que nós chamamos de fé, que é a palavra confiar. Que justamente foi esse último momento aqui, por exemplo, de ofertas e de eu creio em Deus, aleluia, Jesus, tu é muito louco, Jesus é muito bom. Você confia em Deus. O que é confiar? Entregar nas mãos de. É confiar na mão de. Olha, eu vou ali no centro da cidade, eu vou ali no shopping e vou deixar aqui com o pastor, vou confiar a ele, por favor, pastor, cuida para mim disso daqui. Eu confiei o aparelho a ele. E eu vou lá, daqui a pouco eu volto, e quando eu volto, tenho certeza que ele, porque eu o conheço. Eu não sei em que nível, em que lugar que você está. Eu quero te dizer algo. Deus nos chama, irmão, à plenitude de fé. Não, Deus não chama, tem a fé aí, não. Os filhos maduros são filhos plenos. A palavra grega é teleios. Plenitude. Um círculo completo, e não metade, um círculo, um pedaço. Para de ser lua minguante, irmão. Tem que ser lua cheia mesmo. Aquela grandona, que está aí bonitona, redondona. A gente parece que para no meio do caminho. Eu tenho fé, e a gente continua, irmãos. E tem um outro monstro que nos consome, chamado a utilidade evangélica, né? Utilidade cristã, utilidade da igreja. E a gente vira bruxo e não sabe, né? Que bruxo, né? Como diz aí os desenhinhos, curte uma vassoura. Irmão, nunca mais seja uma vassoura, em nome de Jesus, amém? O que é uma vassoura? Tem uma grande utilidade, vive dentro de casa, mas não é filho, não. O diabo é mais útil para Deus do que você. Por que você acha que Deus não destruiu Satanás no dia que ele fez as andanças dele? Porque ele é útil para os propósitos eternos de Deus. Então, ser útil. A Bíblia diz em Tiago, os demônios creem e tremem. Os demônios têm fé. Os demônios reconhecem Jesus. Você já leu? Você já leu?
O gadareno estava lá, não sei na onde, irmão. Jesus chegou aqui, o diabo já foi lá. Leia, ele se ajoelhou, ele adorou, ele chamou Jesus de filho de Davi, ele falou, olha, foi profético, já falou, por que o senhor veio antes do tempo? Cara, sabe qual que é a sua... Irmão, em nome do Senhor Jesus, você não pode sair daqui com uma fé igual a dos demônios. Uma fé que só acredita que Deus existe. Porque sabe qual é a nossa grande diferença no aspecto da fé entre nós e eles? Eles creem que Deus existe. E você também. Mas você pode voltar para casa. Eles não. Eles só sabem, Deus está aí, é Deus aí, ó, é Deus aí, ai Deus aí. Estou sentindo Deus, eles também. Você pode voltar, você é filho. Talvez essa palavra de filho, ela caiu numa vala comum na nossa vida. Você tem origem, cara. Você não nasceu aqui e ali, não. O apóstolo Paulo fala que a nossa pátria é celestial, que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas sim segundo e nem Jesus Cristo, se eu conheci segundo a carne, não os conhecemos mais assim. Caramba. E aí tem aquele versículo famoso que muitos de nós usamos para falar do nosso testemunho. Quero dar meu testemunho, porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, né, irmão? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eles tudo, aleluia! Aí começa a contar que ele fumava, roubava, matava, blá, blá, blá. Só que antes do 17 tem o 16, e o 16 diz isso: a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Eu só me relaciono no Espírito. Por isso eu posso celebrar a Deus na sua vida. Porque eu não olho mais para o seu... Cara, isso aqui é libertação pura. Pessoas que têm problema aqui. Ela vai na igreja, que tem que... Ai, que esse pastor. Ai, que aquela irmã. Sabe por quê? Porque você é um carnal. Quando você olha para a minha carne, você vai encontrar as minhas limitações. É lógico, elas estão todas guardadas aqui, diz Paulo em Romanos. Mas é por isso que Paulo falou, eu não vejo mais ninguém segundo a carne. Eu não fico olhando para as limitações e erros. Eu vejo você no Espírito. Ou seja, eu olhando para você, sempre contemplo o que ele realizou na cruz. Eu fico desesperado, às vezes eu fico vendo, irmãos, algumas coisas, leio até, né? Ah, a igreja é uma prostituta caída. Eu falo, você está louco, cara? Você tomou cachaça em algum lugar? Doidão. Ah, a igreja é uma prostituta, ela está com os vestidos todo arrebentado, ela está no bar. Paulo aos Efésios capítulo 5. Sem ruga, sem mancha, sem mácula, linda, maravilhosa e gloriosa. Não importa o que nós vemos, importa o que ele diz que é. E ele diz que a igreja é gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Ah, mas eu não acho assim, é lógico, você está olhando para a carne dos homens. Olhe para Cristo. Olhe para ela como ela é. Ela não saiu de qualquer lugar, mas ela saiu de dentro dele. A igreja é a Eva do último Adão. A igreja é a Eva do último Adão. E tem o nome de corpo de Cristo. Irmão, Jesus é membro da igreja. Ah, não, ele é só o Senhor da igreja. Ele é o Senhor, mas ele também é membro. Ou a sua cabeça não faz parte do seu corpo? Irmão, Jesus é membro da igreja. Então, peraí, Jesus é membro da igreja? Se Jesus congrega, como que você pode pensar que é mais digno do que ele? Você quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 3. Ele olhou para a igreja de Laodiceia e falou assim, olha, eu olhando para você, eu tenho vontade de vomitar. Lembra disso aí, não? Eu olhando para vocês, ó, não adianta vir com eno, não, que eu estou com ânsia de vômito. Na outra linha, mas eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e o quê? Eu cearei com você e você comigo. Você entra nas igrejas de hoje e fala, quantos aqui são santos? Levanta a mão. Mas eu não sei. Quem aqui é justo? Justo. Ah, mas tá, não tem nenhum sequer. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Sabe o que diz em Efésios 4?
que através da igreja, principados e potestades conhecerão a plenitude do caráter de Jesus. Carambola, irmão. Na igreja é só evangelizar o mundo. Sim. Mas a igreja é tão fenomenal, nós somos tão fenomenais em Deus que nós temos uma ação no mundo físico e outra ação no mundo espiritual. Os principados e potestades, as criaturas celestes, esperam enxergar na igreja e somente através dela quem realmente Jesus é. Porque eles conhecer o nome de Jesus não é conhecer a profundidade do seu caráter. Lembra o que o apóstolo Paulo falou, irmão? Falando sobre o aspecto da igreja, a altura, nem a profundidade. Ele fala. Depois em Romanos ele fala assim, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. A altura, autoridade. Como é que chama? Altura, profundidade, a capacidade de suportar a pressão por aquilo que é mais valioso. Comprimento, alcance. E qual é o outro mesmo? Largura, tamanho, expansão daquilo que realmente, daquilo que se é. E ainda tem muita gente que não entendeu. A Bíblia diz em Gênesis 1 e também em Efésios 2 que nós fomos criados em Cristo. Sabe o que é em? Dentro de. Existe mais de 100 citações no Novo Testamento trazendo a palavra em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em é dentro de, não é com. Não é com Cristo, é em Cristo. Você foi criado dentro de Deus. Gênesis 2. E Ele formou você no pó da terra. Mas por que Deus não formou você no céu? Porque o céu é a sua origem e a terra é o seu destino. Tem muita gente que querendo ir para o céu. Você acabou de vir de lá. Por isso que Jesus diz assim, irmão, preste atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém? Não é ninguém vai. Porque se eu falo, irmão, vá para lá, ele vai sair daqui e irá a um lugar onde ele não estava. Agora se eu digo, irmão, venha, ele está retornando para o lugar de onde você nasceu no céu. Você nasceu em Cristo. E quando ele formou você, ele enviou você. A terra foi dada aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos homens. Mas está escrito lá que vai destruir tudo e depois ele vai fazer novos céus, nova terra. Irmão, quando a Bíblia diz que ele vai fazer novos céus e nova terra, não significa que ele vai destruir essa. Você nasceu de novo da água do Espírito e não foi destruído. Está falando de uma manifestação plena de glória, de restauração de todas as coisas. O que nós conhecemos como salvação, salvação não é o fim das coisas, é o meio pelo qual ele coloca você novamente no ponto de origem, destino e propósito. É o que o apóstolo Paulo chama de propósito eterno de Deus, que está lá com a cabeleira. Propósito eterno de Deus é Deus se dar a conhecer a toda a sua criação através de pai, mãe e filho. Deus é uma família, Deus é uma comunhão. Por isso que comunhão é comer junto. Koinonia, não, irmão. A koinonia é muito mais além do que comer junto. É um lugar em Deus. Quem está em Cristo, automaticamente ele está ele é a koinonia. Quantos podem entender isso aqui? Comer junto não é koinonia, irmão. Porque eu posso, quando já tiver essa experiência, vai lá comer um bolo em casa. Você já comeu um bolo que você olha na cara da pessoa, mas que ela não quis fazer o bolo para você, sim ou não? Não levanta a mão não. Pode comer, tá? Você come querendo sair fora. Você come no restaurante, você come no carrinho de lanche, não tem comunhão com o cozinheiro. E esse lugar não pode ser assim.
Você não pode chegar aqui, se alimentar e sair fora. Você tem que saber de mim. Vocês podem entender isso, irmãos? Ele nos enviou para a terra. Aí faz sentido o que Jesus falou. Vocês são o sal da terra. Sal naquela época, irmão, não era para fazer churrasco, nem a gente faz hoje, não. Sal é conservador de alimento. Vocês são a conservação da terra. Vocês são a luz do mundo. E se vocês não estiverem trabalhando nesse propósito, vocês serão lançados no chão e os homens vão pisar vocês. Quantas coisas, quantas áreas, o mundo foi entregue na mão do inimigo, você sabe. Lá em Lucas 4, ele fala para Jesus aí, todos esses reinos te darei se prostrado me adorares, porque foram dados a mim. Pergunta, quem foi que deu? Porque Deus não foi. Foi o Adão e a Eva, que a presepada dos dois lá. Que é isso aí, irmão? Senhor, aleluia. Isso aqui é coisa de Deus. Dá licença, irmão. Espera aí. Ei, mistério. Acho que eu vou congregar aqui. Ei. Fomos mandados para cá. Qual a missão? Qual a missão? Gênesis 1, lembra? Crescer, multiplicar, sujeitar, dominar. Só para crescer e multiplicar não é fazer um monte de filhos, tá, irmão? Gente, já tô, então não é isso, não. Crescer e multiplicar a graça, a glória, o caráter de Deus. É lógico que tem multiplicação de população, mas a essência não é essa. É aquilo que Jesus falou assim, ó. Lembra? As aves do céu têm os seus, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você pensa que Jesus está querendo dormir em algum lugar. Jesus não tinha travesseiro. Ai, tá vendo? Jesus não tem nem um travesseiro. Não. O covil da raposa é o lugar da reprodução dela. O ninho da ave é o lugar onde ela reproduz e colocou os seus ovos. Amém? E onde Jesus quer reclinar a sua cabeça? Está falando dos pensamentos de Deus em nós, a mente de Cristo. Ele estava procurando pessoas para reclinar a cabeça, ou seja, fazer um despejo do pensamento dele, mas não encontrava ninguém. Porque os pensamentos de Deus em nós dão frutos dignos do seu reino. Amém? Então você e eu, segundo Adão, entregamos esse mundo para o inimigo. E aí o que aconteceu? Ele tomou posse, não é bobo. E hoje nós estamos numa batalha contra os problemas na educação do Brasil. Porque eu sei, irmão, eu tenho uma escola. Eu tenho uma escola cristã na minha cidade. Os problemas, está muito difícil as escolas. Por quê? Porque um dia foi entregue. Não dá para assistir televisão, que é só diabo. É lógico, entregamos a mídia, entregamos a política, entregamos a educação, entregamos tudo. Ninguém tem trabalho com nada. Irmão, se Jesus atrapalha o seu fim de semana, reveja os seus conceitos. Vai ter a conferência sábado. Mas a minha tia vai vir aí. Tá vendo? Eu vou então. Aí chega assim, irmão, e aí, vamos cantar? Vamos. Ok. Às 9h30 já, gente. Tem que sair daqui, meu aniversário. Irmão, vá logo. Bora. Agora, como diz a minha avó, quem viver, verá, irmão. Quem ficar, tem coisa aí para Jesus fazer. Sabe? Não há mais tempo para essas coisas. Nós estamos ouvindo palavra, culto, até com esse sermão foi muito preciso. Cara, quantos cultos serão necessários? Para que você, não é que entenda, para que você confie. Entender a gente já entendeu. Mas a gente já passou, a gente está enfrentando as coisas do segundo nível, que é o confiar. Mas todos aqui já entendemos. Sobre dízimos e ofertas, por exemplo. O problema é que a gente não consegue confiar as nossas finanças na mão daquele que é dono do ouro e da prata. A gente ainda, muitos de nós lá no fundo, pensa que é um tipo de IPTU e IPVA de Jesus. É uma taxa, é um imposto.
Como se Jesus, de alguma Atos dos Apóstolos diz que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. E nem pode ser servido por alguém como se de alguma coisa precisasse. Você que está na igreja, já que eu quero ser usado, já para. Quantas mulheres casadas aqui, levante a mão. Quantas poderiam dizer assim, eu gosto mesmo é de ser usada pelo meu marido? Você gosta, irmã? Se você gosta, vem aqui que nós vamos fazer uma oração para você, Você gosta, esposa? Eu gosto mesmo que meu marido me use. Você é minha mana, que ele me use. Quantas irmãs gostam disso? Nenhuma? Ai, Jesus me ama. E eu também amo Jesus. Legal. Mas tem mais de 45 referências no Novo Testamento sobre ser agradável a Deus. Jesus te ama. Ele te amou quando você ainda era pecador. Não vamos colocar em pauta o amor de Deus. Deus é amor. A questão é, você é agradável a Deus? Você vive uma vida apontada para ser agradável a Deus? Quem já se sentou com uma pessoa desagradável do lado? Não levante a mão. Sabe uma pessoa desagradável? Você está ali, você quer ir embora. Tem muitos dos nossos cultos que Jesus quer ir embora. Mas, parece que Jesus, né, diz que Jesus está num The Voice. Não é aquele programa The Voice? The Voice, aquele. Jesus está virado para lá, sentado na cadeira, com o botão vermelho, e aí nós fica cantando, dando mortal, piruletando, tocando fogo com a boca. Jesus assim, ó que estou gostando, vai dar mais um pouquinho, vai. Canta mais um tequinho, vai. Irmão, o canto, a dança, as palmas, os pulos, são reações de quem já tem o coração centralizado no amor de Deus. Não há dúvida, você não canta para agradá-lo, você canta porque é prazeroso. Um prazer inenarrável, incrível. Deixa eu cantar as músicas. Uma vez o cara falou assim, qual será a música que Deus quer ouvir hoje? Meu Deus. Eu falei, não sei, liga na rádio e pede. São expressões, a música são expressões de um coração que está pegando fogo aqui, né, cara? Eu quero pular agora, aí você começa a pular. Aí um começa a bater palma, outro começa a chorar, outro vai querer andar, outro pegar a bandeira. E tem gente assim, nossa, para que isso? Que isso? Assim, né? O irmão está ali, nossa, para que Deus me surdo? Não é isso. É uma intensidade que você não consegue segurar. Então, irmão, taca fogo no negócio mesmo. Pega fogo aí, mano. Porque quem ama, irmão. Não sejamos como a igreja de Éfeso, boa de obra, expulsava os falsos mestres, doutrina, ensino, tudo bonito, não sei o que. Aí chega Jesus, eu tenho uma coisa contra você. Você é uma boa empregada. Mas eu tenho uma coisa contra você. Quando eu olho nos seus olhos, eu não sinto nenhum amor. Irmão, é como um marido chegando em casa, vou falar uma coisa hipotética. Como um marido chegando em casa às 6 horas da tarde, depois de um dia de trabalho, ele encontra a casa. Irmão, parece aqueles showroom de shopping, sabe? Você entra assim, nossa, que legal. É tudo limpinho, as crianças estão banhadas, aí já está tudo, sabe? Irmão, aquele cheiro de janta, está tudo perfeito. E a esposa está assim, pode comer, eu fiz o melhor para você, tá? A comida está boa, está tudo bom. Aí Jesus olha assim, mas o que eu queria mesmo era um abraço daquele gostoso. Meu marido chegou em casa. Irmão, Jesus não se importa com as bagunças da casa. Entenda bem, tenha ouvidos espirituais para ouvir isso. Dá cai na gandai. Se você pensou assim, você já está com um probleminha. Não. Amém? Um marido. Quem é marido aqui? Levanta a mão. Aí os maridos aí. Cara, o marido chega em casa assim, por exemplo,
tudo hipoteticamente, né? Falei, no final, a janta não está pronta. As coisas estão largadas no meio da sala. Aí você já chega assim, né, irmão? Louco para dar uma bronca na irmã, né? A hora que abre a porta, ela tá assim pra você, ó. Ei, fala aí, irmão. Que é, rapaz, agora? Não tem janta, não tem casa desarrumada, tem nada, você não vê nada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quantos solteiros nós temos aqui? Solteiros? Faça a corte, seja de Deus e espera a sua vez, amém? Recebe aí, irmão, você que fez uns negócios. Quantos estão entendendo, irmão? A esposa de Jesus é quente, ela vem cá. Eu vou te pegar hoje. Só no outro dia, irmão. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim: entra no quarto, fecha a porta. Sabe? Entra no quarto e fecha a porta é uma linguagem dos judeus. Ele está falando do encontro do marido com a esposa dentro do quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala assim: vamos ter um particular entre nós. Nosso momento de oração não é assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu Deus do céu. Amém. Você pode ter até um lugar secreto na sua casa, só que se não queimar no seu coração, principalmente, né, casais aqui sabem do que eu estou falando. E como foi falado aqui, filhos maduros, todo mundo aqui sabe, entende o que eu estou falando. Você pode ter o contato relacional. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Mas como é horroroso e insuportável quando nesse contato a outra pessoa desejaria não estar ali. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E se nós sacamos, quem dirá aquele que sonda mentes e corações? Ezequiel 14 fala do nível das águas. Existem águas que dão nos artelhos, nos joelhos, nos lombos e acima da cabeça. O rio de Deus estava lá, irmão. Quem é que determinava a profundidade que ia? Ele. Você pode ferir o exército dos assírios até o fim, até acabar. Mete flechada a ele. 1, 2, 3, tá bom. O profeta ficou injuriado. Mas não é porque ele tacou flecha no chão, é porque o profeta se deparou com a incredulidade. Mas esse pouquinho aqui tá bom. Não, tá bom o ministério. Assim, não, tá bom aqui, ali, ó. Aí tem uma galera aqui, glória a Deus. Deus quer a cidade. Isso é um ponto de partida, mas Deus quer a cidade. É tudo dele. É tudo para a glória do Senhor. Ele não vai deixar guetos malignos aqui. Vocês podem entender, irmãos? Agora você lembra que foi falado aqui: edificarei a minha igreja e as portas do inferno? E ele falou que nós somos o sal da terra, não é sal do céu. O sal do céu já é Jesus, irmão. Não seja um demônio que aí lá ser outro Deus. O sal da terra é você. A luz do mundo. Você não é a luz da igreja e você não é a luz do céu. Você é a luz justamente o lugar onde a gente não quer ir. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Em nome de Jesus, volta para o mundo. Ai, peraí, o que você está falando? Eu não disse volta para o governo maligno do mundo. Eu disse volta para o mundo, porque talvez tem muitos parentes, mãe, pai, irmão, colega seu que estão lá. E eles vão ficar lá porque o mundo inteiro jaz o maligno. Enquanto não brilhar nenhuma luz que dissipa as trevas, eles todos ficarão lá. Sua mãe, seu pai, seus irmãos. Esse aqui é amigo meu de infância. Mas você não brilha, não manifesta Cristo para ele. Quantos podem entender, irmão? Filho maduro, volta para o mundo. Sem medo, sabe por quê? Porque ele é completo, ele é maduro. Nós temos falado muito sobre paternidade. E é engraçado que o homem,
Ele tem o seio, ele tem o peito, mas ele não dá leite. Sabe por quê? Quando você encontra a figura da paternidade de Deus, acaba o mamar. Acaba o todinho. Você vai ter que virar. Escute a criança, irmão. Voltar aqui no irmão de novo, a criança. Eu tenho filhos lá pequenos. Eu tenho o Judá, meu filho Judá, 3 anos de idade. Tudo que ele compreende da vida dele, ele está com a mão assim, ó. Pai, dá isso. Esse dia passei no posto de gasolina com o irmão, ele falou, pai, eu quero sorvete. Eu falei, filha, depois a gente toma. Não, pai, é só você pegar dinheiro ali. Tinha um caixa eletrônico vermelho. É só você ir ali e pegar dinheiro. Ele pensou que delícia, irmão. Chegar. Ele não entende. Ele olha para você e vê o quê? Um direito dentro dele de estender a mão e pedir. Por quê? Porque ele já identifica. O Judá não tem nenhuma responsabilidade dentro da minha casa, porque ele é uma criança. Como eu e você já fomos. Quando eu era bem criancinha, eu só queria brincar na rua, jogar bolinha, soltar pipa e essas coisas. Hoje nem existe mais essas coisas. Tudo videogame. Mas na minha época tinha. Eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu só ia na escola, eu me lembro de comer e sair na rua, comer e sair na rua, comer e sair na rua. Mas um dia, quando eu me vi maior, arrumei meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho no Banco do Brasil em Pindamonhangaba. O meu pai nunca me disse, agora você está trabalhando, você vai ajudar. Meu pai nunca me disse. A minha mãe falou, cadê o salário, cadê o salário? Não. Mas uma coisa dentro de mim, quando eu peguei o meu primeiro salário, eu cheguei em casa e falei, mãe, quero pagar uma conta de luz aí. Quero pagar uma conta de água, alguma coisa que eu possa ajudar. Filho maduro não precisa de nada sobre dízimos e ofertas. Ele sabe que aqui é a casa dele. E que se ele amadureceu, ele simplesmente quer fazer parte da manutenção e do cuidado dos seus irmãos mais novos. Porque um dos nomes pelo qual a igreja é conhecida lá em Hebreus capítulo 12 é justamente a casa dos primogênitos. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O que são primogênitos? Primeiros filhos e filhos mais velhos. Uma das funções dos primogênitos era o quê? Cuidar dos mais novos. Representar o pai. Cuidar de todas as coisas na ausência do pai. Essas 3 coisas. Se nós somos igreja e nós somos uma igreja composta por todos os irmãos mais velhos. Que tipo de cuidado nós teríamos? Que tipo de representatividade do nosso pai teríamos? Quantos podem entender, irmãos? Volta para o mundo, cara. Mogi das Cruzes jaz no maligno, quase que na sua maior parte, creio eu, como todo mundo. Mas a Bíblia diz que você é a luz, que dissipa as trevas que estão neles. Irmão, veja, o mundo inteiro jaz no maligno, estão mortos. Efésios 2, vocês estavam mortos dentro dos seus pecados, dentro das suas iniquidades. Vocês eram filhos do príncipe da potestade do ar. Lê lá, cara, Efésios capítulo 2. Eu não era só que eu era do mundo, não. Eu era do mundo, e aquele que é amigo do mundo é o que de Deus? Inimigo de Deus. Então eu era inimigo de Deus, eu era do mundo, eu era governado por Satanás, está escrito, irmão. E eu morava dentro do capeta. Isso que está escrito na Bíblia. Te assemelha alguma coisa? É o que nós conhecemos como inferno. Assim como a eternidade já começou para aquele que nasceu de novo, porque você não é um espírito evangélico, amém? O que é o espírito evangélico? Tudo vai acontecer depois que eu morrer. Irmão, o reino é agora, é já, é em nós e através de nós, para a glória de Deus. Amém? Depois que eu morrer, eu vou lá para o céu. O céu está em Cristo, onde nós também estamos. Então no céu você já vive. Mas eu tenho um monte de problema. Estou com os problemas na minha vida. Minha vida está cheia de problema aí, ó. Aí, a nossa leve e momentânea
tribulação produz em nós um peso de glória acima de qualquer comparação. Ai, a gente canta na igreja, glória, manda glória a Jesus. Eu quero mais glória. E Jesus aqui, ó. Isso que é glória. Eu vou mandar mais. Peso de glória acima de qualquer comparação. Para que, irmão, porque através dos sofrimentos de Cristo, nós somos assemelhados a Ele. Participo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, porque todo soldado não se atém às coisas desse mundo, mas sim satisfazer aquele que o regimentou. Aí eu quero encontrar Jesus para Ele me levar no lugar. Que lugar que você vai além de Jesus? Jesus é o lugar. O que nós chamamos de céu está dentro dele. Todas as coisas subsistem por causa dele, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Glória, pois, a ele. Mas o que é o inferno? Assim como eu tenho certeza que o reino de Deus é agora, a glória de Deus é a glória, o eterno de Deus é agora, e não depois que eu morrer, o inferno não é um lugar para onde eu vou depois que eu morrer. O inferno é agora. É qualquer instância de vida fora de Cristo já é inferno. Ah, mas aí, cadê o fogo? O fogo, irmão? Pera aí. Calma aí. Você leu. E serão lançados no lago de fogo o inferno. Pera aí, o inferno vai para o inferno? 2 vezes. A Bíblia chama o lago de fogo de segunda. A Bíblia diz assim, ó, aquele que crê em mim, de maneira nenhuma sofrerá o dano da... Você pode até passar por essa, mas a segunda, que é o fim de tudo, você não vai passar, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que sofra o dano da primeira, ainda que morra, não morrerá. Mas como que Jesus estava chapado? O que está falando? Ainda que morra, viverá, porque você não sofrerá o dano da segunda morte. Mas nesse lugar será lançado o inferno. A morte vai morrer. O diabo, a bicharada toda vai para esse lugar. Então, irmão, deixa eu tomar um café aqui, peraí. Qual é a missão da igreja? Volta para o mundo. Você é filho maduro? Você é filho maduro? Vai para o inferno. Porque é lá que estão as pessoas que você diz que ama e não tem Jesus. Lembre do que diz Eclesiastes. Depois do dano da primeira morte, o lugar de habitação dos que morrem, não há obra nenhuma. Não há nada lá, a não ser uma espera, que eu creio que é terrível, para o julgamento final de todas as coisas. Quantos podem me entender? Sabe o que a gente tem que fazer, irmão? A gente tem que ir para o inferno. Eu não vou não, porque você pensa que passar por esses lugares é pertencer a ele. Não, irmão. Você está me entendendo? Por isso Jesus falou assim, edificarei a minha igreja e as o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos em movimento de ataque. Nós estamos em movimento de avanço. E não de ficar no canto da parede. Ai, o inferno. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora dos crentes. É agora. É pegar nós. Não. Eu sei que os termos estão assustando você, mas é para assustar mesmo. É para tomar um choque, aquele desfibrilador, sabe? Você está meio morto, aí, pum, você já volta, o que está acontecendo? Ah, mas eu preciso de mais. Tá bom, amado, tá bom. Ele era chamado de unigênito, o único. E depois passou a ser o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Amém? Jesus é o máximo para nós, amém? Ele é aquilo que nós devemos manifestar, copiar em todos os aspectos, amém?
Você leu a Bíblia, né, irmão? A partir do momento que Jesus foi crucificado e entregou o seu espírito, aonde é que ele foi mesmo? Só me lembra. A Bíblia diz que ele desceu às profundezas da terra, pregou aos espíritos em prisão e levou cativo o cativeiro. Está vendo? Ele fez isso porque ele é Deus. Olha essa frase. Ele fez isso porque ele é Jesus. E você tem quem dentro de você? Por isso João disse, maior é o que está em quem? Quem é? Então corta essa frase, mas ele era Jesus. Isso é incredulidade. Lógico que ele é Jesus e veio morar em você. Ele falou assim, aquele que me ama é o seguinte, eu viverei nele, ele viverá em mim, nós dois vamos viver no Pai, e o Pai vai viver em nós dois. É uma misturada, irmão. 1 Coríntios capítulo 6, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A transformação de dentro para fora, a transformação da nossa natureza é algo tão impactante. Ainda tem gente que não crê na justificação. Justificados, pois, pelo sangue de Jesus, temos paz com Deus. Eu não sou justo, não. Como é? Então você não crê. Só que quando fala, quem é justo aqui levanta a mão, quem é santo aqui levanta a mão, nós não fazemos. Por quê? O nosso ponto focal está errado ainda. O nosso ponto focal não são as obras das nossas vidas, é a obra dele consumada na cruz. E ele na cruz, você não era justo, mas através do sangue na cruz você justo ficou. Você santo ficou. E só pessoas que trabalham pela plenitude espiritual, ou seja, é uma fé, lembra? De fé em fé, glória em glória. Provérbios 4 diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais e... Irmão, tem pessoas que têm frequentado lugares como esse, como a Petra lá em Pina. Ele é um frequentador de ambientes, mas ele é impermeável. Ele não pega fogo, não pega água, não pega nada. Ele fica olhando assim, Eu acho que alguns aqui são como eu. Você já sentiu muita raiva lendo a Bíblia? Eu já. Não da Bíblia nem de Jesus, mas de mim mesmo. Que eu vi aqueles homens com um nível de entrega tão fantástico. E a única coisa que meus olhos me contavam é que segunda-feira eu tinha que pagar uns boletos. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí a gente chega aqui quinta-feira, vamos na igreja. Por quê, né? Tem que ir, né, irmão? Se indo tá ruim, que dirá no indo, né? Com certeza você já ouviu falar de que Deus é trino, amém? A trindade, amém? A trindade se manifesta através de um corpo físico chamado a igreja. Tá bom para você ou não? Igreja não é uma chatice. Igreja não é nada disso, cara. Igreja é a coisa mais gloriosa. Que não é que você vai, é a que você se tornou. Cristo só pode ser conhecido plenamente através de nós, que somos o seu corpo. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. 4, não. Nós somos a manifestação física dela. Se você é luz, você não tem medo do mundo. Você não tem medo do inferno, dos seus demônios, você não tem medo de nada. Para nós encerrarmos, Salmo 23. Salmo 23 conhece. Aí, o Senhor é meu pastor, eu vou voltar. Aí, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. Olha. Guie-me mansamente as águas. O Procís Moreira, né? É tão gostoso. Amor, põe no áudio aqui em casa para mudar o ambiente. Meu Deus, Pai. Meu pai. Ele me faz descansar, ele me faz repousar e me faz ir nas águas de descanso por amor do teu nome. Olha que coisa linda, irmão. Quem recebe aí, levanta a mão, turma.
frita com Jesus. Vírgula. Ainda que eu ande num vale da sombra da morte. Note que no primeiro momento ele está falando de ovelhas. E no segundo momento ele está falando de filho. E onde é que o filho acompanha? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque tu está comigo. Teu cajado e teu bordão me consolam. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença de quem? Dos anjos da congregação cantando. Não. Na presença dos meus. Muitas das orações dos crentes nas igrejas ainda é: Senhor, faz justiça, pesa a mão. Cara, não faz isso, é um bruxo. Que é esse? É doido? Se Deus fizer justiça para um, Ele vai ter que fazer para todos. Você morre junto. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus. Um dos termos mais usados agora é para ser mesa. Não tempo de mesa. Tempo de mesa. Eu estou ficando com uma raiva desse trem. Tudo é tempo de mesa. Tempo de mesa. Tempo de mesa. Tempo de mesa, irmão. A Marfinite já estava há tempo já falando isso. Cuidado, irmãos, com as terminologias que vão virando moda no nosso meio e perdem o significado. Existe, é lógico que existe. Mas não deixe a terminologia tomar o significado e a essência. Porque uma coisa violenta que nós podemos gerar em nós é a proximidade sem transformação nenhuma. Eu ando com homens de Deus, mas e eu? E você se torna um consumidor de pregações. Eu estou no YouTube, no canal daquele cara. Quando lança a pregação, eu já vou lá assistir. Isso nunca fez parte da vida manifesta de Cristo em nós. Isso é só uma idolatria. Homens, como o irmão falou, o Leviatã, irmão, está com o rabo balançando na nação, mano. Um dos fatores proféticos principais é discernimento de ambientes. Nós estamos impressionados com a inteligência de homens nessa nação. Nossa, ele falou 10 palavras em grego, olha. Ele citou Marx, ele citou o Freud, ele cita o fulano, ele vai falando e vai citando livros. Ué, assiste um documentário do Drauzio Varela, escute o Jô Soares falando, um cientista. Quantos podem entender, irmãos? E aí o que acontece? Nós estamos inebriados nessa nuvem. Um movimento profético, uma unção profética, um ofício profético, precisa, em primeiro lugar, enxergar a si mesmo. Quem não enxerga a si mesmo e tem visão do outro, essa tal visão é falsa. Porque quando Isaías viu o Senhor, ele viu o quê? A si mesmo. Ele viu o Senhor e viu a si mesmo. E aí veio um anjo, catou um pedaço de brasa e meteu na boca dele. Por que ele fez isso, irmão? Porque ele não deveria falar nenhuma palavra a um povo pecador, cheia da raiva de ver o pecador. Você viu esse irmão na igreja? Eu sou profeta, eu vou lá falar as verdades para ele. O que é a verdade? Verdade é um conjunto de coisas raivosas que você tem dentro de você para falar para os outros, que escaparam do seu controle manipulador de fazer o que você quer, gosta e deseja. Inclusive, irmão, deixa eu te dar uma recomendação em nome de Jesus. Acabe com uma das maiores maldições que entraram no nosso meio. Eu gosto do fulano. Gosta? Jesus nunca usou essa palavra. Gostar é manter uma relação de interesse com pessoas que fazem o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. É o que nós chamamos de afinidade. Não tem nada mais carnal do que isso.
Tanto é que quando a pessoa escapa dessa tríade manipulativa que nós temos, a gente faz o quê? Nossa, ó, eu tava tanta amizade com aquele pastor, mas ó, me decepcionou, viu? Ai. Aí você vai ver porque decepcionou, é porque você parou de fazer o que eu quero, como eu quero e na hora que eu quero. Eu sou uma Jezabel voadora e ninguém percebe. Porque o cristão ele não flui no que ele quer, ele flui na entrega de si mesmo para o outro, a Deus. Ele flui buscando oportunidade de se entregar a Deus no outro. Inclusive, você quer servir a Deus de verdade, irmão? É no outro, viu? Uma vez o Espírito Santo falou assim para mim: se eu marcar um encontro com você nele, você vai? Não esqueça que ele desceu, Atos capítulo 2, e habita onde, irmão? Isso aqui é marcar encontro com ele no ar. Você é doidão mesmo. Vem, Jesus. Ele está aqui, ó. Você está sentindo o cheiro da caixa de som aqui, cara? Ele está do teu lado. Só que como nós ainda não estamos completos no aquilo que Paulo diz, conhecer o outro no Espírito, irmão, talvez aqui tem pessoas, eu creio, que querem continuar crescendo no Espírito, amém? E talvez você sente assim, cara, eu sinto que eu parei, eu sinto que eu cheguei num lugar que eu já conheço as coisas, já conheço o movimento. Então, para você continuar, você vai ter que se aproximar dos seus inimigos. Não é do inimigo, é dos seus inimigos. Deixa eu clarear mais um pouquinho para você isso aqui. Em verdade eu te digo, aquele que ama o que ama a ele, não tem recompensa nenhuma. As pessoas do onde, irmão? Do mundo faz isso. Se você cumprimenta aqueles que te cumprimentam, você não tem recompensa nenhuma, porque as pessoas do mundo fazem isso. Mas em verdade, a verdade eu te digo, ame os seus. Não é ame o inimigo, é ame os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Aqueles que através de uma vida não completa em Cristo que você ainda possui, você mesmo elege eles como seus inimigos, porque eles ainda podem ferir você de alguma maneira. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus, mas mesa é lugar do que mesmo, irmão? Coinonia. O seu pai vai vencer todos os seus inimigos. Como? Colocando uma mesa de comunhão entre você e eles. E não tacando raio nas pessoas em Mogi das Cruzes. Aí vamos orar. Ai, porque tem um vizinho aqui estribulado que quer fechar a igreja, marvado. Ele vai morrer em nome de Jesus. Cara, virou centro e macumba isso aqui. Ah, mas ele está humilhando a gente. Se vocês são perseguidos e injuriados pela causa certa, isso deveria ter um sabor para nós, uma medalha no peito aqui, ó. Uhul! E não assim, vamos dar um jeito de sumir, ou ele sobe ou nós sobe. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com o Espírito Santo, óleo, e o meu cálice transborda. Os inimigos são destruídos assim. Aí faz sentido o que Jesus falou. Ele estava lembrando do Salmo 23. Ame os seus inimigos. Mas como? Como que eu vou orar por quem me persegue? Como que eu vou bendizer quem maldiz? Tem um jeito. Tendo a mente de Cristo e entendendo que todas as coisas são leves, momentâneas e passageiras e servem ao propósito de Deus para transformar você na imagem do seu Filho pelo Espírito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu. Que é o propósito de Deus? Em nos criar nele e nos enviar à terra para estabelecer governo. Você vai entrar em Canaã, Josué? Vou. É tudo seu. Mas tem um pessoal aí do MST, Movimento Sem Teologia, você vai ter que arrancar esses caras fora.
E aí vai Josué, em nome do Senhor, fazer guerra e expulsar os caras. Mas a terra era dele. Mogi das Cruzes já é nossa, irmãos. Já é. Só que tem uns caras aí, uns principais, umas bicharadas, nós vamos ter que botar para fora. Mas com medo, não vamos conseguir. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que é, irmão? Ai, eu acho que o pastor vai falar com vocês hoje, que o casal, pastores, olha, eu vim embora da igreja. Estou saindo, viu, pastor? Viu, pastor? Estou saindo porque não me senti amado. Ai. Você só se torna... Irmão, uma coisa é congregação. Aqui entra bêbado, prostituto, ladrão, quem quiser. Agora, na presença, só o nascido de novo da água do Espírito. Você pode estar aqui, a palestra legal, engraçada ou não. Você vai ficar com raiva de mim ou vai achar legal. Agora, na presença, você não está sentado aí. Você está sentado em Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Ou seja, acima da influência maligna que Ele exerce em nós para que nós vivamos na carne. Vida de gente comum. Se xingam você fica bravo. Se tem alguma coisa errada, você volta para trás. Você é igual a pessoa do mundo, não é possível. Mas eu sei tudo que o pastor pregou. Vive como um demônio. Tem toda a revelação do céu, nasceu no céu, mas a igreja para mim tem que ser perfeita. Mas a igreja é perfeita. O problema é que você não foi para lá ainda, talvez. Você está na congregação vendo um monte de gente tropeçando para todo lado. É lógico, o dia que você se tornar membro daquilo que Jesus chama de gloriosa, sem ruga, sem mácula, chama de cidade santa, chama de Monte Sião, chama de um lugar de espíritos aperfeiçoados, de uma congregação de santos. O dia que você se tornar membro da igreja, acabou tudo. Porque você entra no modo, eu não estou aqui para ser amado, eu sei que sou amado e por isso estou aqui. E se alguém não se sente amado, pode vir em mim, porque eu tenho Deus morando dentro de mim. Então eu sou uma fonte a jorrar para a vida inteira, para a vida eterna. Tem um rio, irmão, a Bíblia diz que tem um... Jesus falou, vai sair um rio do seu peito, cara. Aí você está lá, certo? Nem aqueles bebedouros que não funcionam. Aqui tem, né? Não tem, né? Lá na igreja eles se apertam, mas um pingo na festa, assim, ó. Raiva. Você vem babando, vai beber água, vai aqui, né? Jesus falou, vai sair um rio do seu peito. Desde a nascente até a foz, o rio sabe para onde vai. O único rio que começa e não dá no mar, chamado de Mar Morto. Ah, mas tem muita pedra no caminho. Você já viu o rio quando bate na pedra? Aí tá lá o riozão descendo, as águas descendo. Aí tem uma pedrona grandona, aí você... Ah, mas tá muito difícil. Vai subindo de volta. É mesmo? Você já viu isso, irmão? Me mostra o que eu quero ver. Olha o rio aqui, ó. Pá! O rio tem um desejo incontrolável de fazer parte de algo que é maior que ele, chamado oceano. Para de viver a vida de copinho de água. Sou fantasticamente singular. Vocês já foram na praia? Tem praia aqui perto, né? Pega isso aqui, faz esse experimento ridículo, para ver como que nós muitas vezes estamos sendo ridículos. Chega na beira da praia, põe a cadeirinha e põe esse copo aqui assim, ó. Aí você olha no copo e olha no mar. Olha no copo e olha no mar. Mas que da hora. Sabe qual que é o maior desejo disso aqui? Ser lançado lá, para desaparecer em favor daquilo que é maior do que ele. Amém, irmão? E não é assim, só um capinho, mineral, blá blá blá. Eu quero encerrar com isso. Discernimento profético desses dias. Davi um dia disse a Deus: Senhor, eu quero construir um templo.
Ele falou: rapaz, eu não moro em casa de feito de homem não. Ah, Senhor, eu quero construir. Tá bom, você não vai construir, o seu filho então. Você está lá construído o templo. Deus derramou a glória nos dias de Salomão, amém? Você conhece? Aquele lugar foi feito para ser chamado casa de oração, um lugar de encontro, um lugar de íntima comunhão, de entrega, amém? Transformaram no que, irmão? Num covil de salteadores. Deus pega um homem chamado Nabucodonosor, vai lá e passa o cerol, destrói o templo que Salomão construiu, amém? Depois de um tempo, irmão, eles constroem de novo. Eles constroem o templo de novo. Lá na época de Zorobabel, lá, depois você lê lá. Deus dá força para Zorobabel, ele reconstrói o templo. E a glória de Deus vem no templo. Passa muito tempo, já tem peças de escultura de ídolos e sacrifício de animais imundos dentro do templo. Vem a época de Herodes. O templo é praticamente vendido. Um dia Jesus entrou no templo, lembra, irmão? Esse dia foi legal. Jesus chegou. Não é que não podia ter uma livraria dentro do templo, vender café, não é nada disso. O que Jesus atacou ali foi a destruição dos princípios. Porque para apresentar uma ovelha, por exemplo, um animal em sacrifício, aquele animal deveria ser a coisa mais bem cuidada dentro da sua casa. Demoraria anos do seu investimento e do seu trabalho árduo para ter uma ovelha num ponto certo e apresentá-la a Deus. O que os caras notaram? Cara, vamos montar uma empresa disso aí. A oportunidade. Montaram dentro do templo. Você não precisa mais gastar a sua vida toda com essas coisas. A gente já tem para vender aqui. Traz a grana, você pega a ovelhinha na hora. Os facilitadores, Jesus ali destruiu os espíritos facilitadores dentro do templo. Se aquilo que você faz tem se tornado um facilitador, abandone. Cara, eu sei tocar violão, eu sei tocar bateria, eu tenho uma boa oratória, eu falo, eu canto, eu faço muito bem uma coisa. Cuidado. Porque se não te custa nada. Lembra o que Davi falou? Meu Deus, o anjo está aqui, agora o bicho vai pegar. Vamos preparar um lugar para fazer um sacrifício. Ao Araúna. Não, senhor, aqui ó, por favor, rei. Meu rei. Aqui o senhor não pede, o senhor manda, ó. Tá aqui, ó. Pode fazer um altar ao Davi. Eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Se não me custou nada estar aqui, se não custa nada estar ali, se não custa nada estar em nada. Sabe o que Jesus, sabe qual que é a nossa melhor oração hoje? Senhor, entra no templo com o pé no peito. Ah, eu quero uma benção. Ótimo, entra na minha frente. Você quer capoeira? Tem a benção, né? Não. Jesus entrou no templo, João 2, ele aqui, ó. Vocês transformaram a casa do meu pai em casa de comércio. Irmão, comércio. Me lembra uma outra pessoa. Na multidão dos seus comércios encheu o seu interior de violência e você pecou contra Deus e eu te lancei profanado do Monte Santo. Você andava em pedras de fogo, cara. Mas agora você é um espanto a todos que te verem. Se um anjo, se um querubim pode se tornar um demônio, demônio não é uma espécie de criatura, é um lugar. Qualquer um de nós pode ir para lá. Um lugar de atividade, um lugar de conhecimento do poder de Deus, mas sem nenhuma comunhão transformadora. Vocês podem entender? Jesus entrou, rapaz, vou meter o pé aqui. Jesus quebrou tudo, cara. E lá na frente, na segunda visita, os discípulos saindo do templo. Ai, Senhor, ai, não, peraí, ó.
Que bonito esse templo, hein, Jesus? Olha que lindo! Jesus está aqui, ó. Vocês acharam bonito? Destrói isso aí, em 3 dias eu vou levantar de novo. E a Bíblia diz, ele estava falando do corpo da sua morte. Amém? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada disso aqui. Irmão, escuta isso aqui. O coração da religião judaica, o coração do antigo pacto era o templo. Aí Jesus falou, isso aqui que é o coração de vocês? Vocês não têm coragem de destruir o ídolo de vocês. Vocês não têm coragem para destruir o coração da religião pulsante de vocês. Deixa com o papai. No ano 70, o Tito, general, entrou lá, irmão. E está do jeito que está até hoje. Chão limpo. Quem destruiu o templo? Quem? Jesus. Deus destruiu o ponto focal da idolatria deles. Certo? E ele falou que agora eu vou construir meu próprio templo. Quem é, irmão? Existem muitas pessoas que acham que será construído um terceiro templo em Israel, embasado em esquemas bíblicos. Eu não vou entrar nisso agora com você, vou provar que sim ou não, e também se for, não importa. Importa o que Deus disse. Ele falou assim, eu farei em você morada. Ainda que seja construído um templo lá, sim ou não, Jesus e Deus nunca mais vai morar em lugar assim. Porque ele já falou, é em você que eu faço morada. Eu sou o terceiro templo. Eu sou o terceiro templo. Segundo aos Tessalonicenses, tomem muito cuidado, porque o espírito do anticristo já está no mundo, aguardando a sua manifestação, aguardando que seja retirado aquele que o detém, para que então ele se assente no templo como se fosse Deus, fazendo sinais, maravilhas, isso aqui, assentando-se no templo como se fosse Deus e retirando todo o seu impedimento, com promessa de paz, prosperidade e tantas coisas. E todos viriam até ele, porque ele vai trazer a esperança e então revelará a sua verdadeira identidade, revelando então o homem da iniquidade. Isso é lá em Tessalonicenses, depois você lê. Aí você pensa, é lá em Israel no futuro, né? Olha lá, é lá em Israel no futuro. Quem é o templo? Quem é aquele que detém? É o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo? Então nós temos o templo, nós temos aquele que o detém, e nós temos em nós uma natureza chamada natureza adâmica, que é justamente o que a Bíblia chama de homem de iniquidade, querendo voltar para a sua vida, querendo assumir o controle no templo como se fosse Deus. Religiosidade, dizendo coisas no nosso coração e na nossa mente como se fosse a voz de Deus, mas é uma voz que causa morte, para que seja apagado totalmente aquele que o detém, e então seja revelado no templo o homem da iniquidade que estava morto. Essas coisas todas podem acontecer fisicamente um dia, sim, eu não tenho controle sobre isso. Mas assim como é o céu, assim como é o reino, assim como é o inferno, é assim também agora, porque o templo sou eu. E eu tenho que me encher do Espírito, por quê? Para que o homem da iniquidade nunca se assente no templo para falar coisas como a voz de Deus, que é justamente ficar o resto da sua vida dentro dessa igreja ou de outra, esperando a cada culto para ser mais maligno, para não ter mais comunhão com aquele, para ficar analisando a pregação, não gostei disso, não gostei, e ficando aqui você vai matando. Jezabel, quando encontrou com Elias, confrontou Elias. Elias era um profeta, Jezabel era uma rainha, ela confrontou, os dois bateram de frente. Quando Jezabel aparece de novo em Apocalipse capítulo 2, ela fala que ela é profeta. Ela assimilou o inimigo. Por isso que o Espírito
Os espíritos malignos são imitadores, porque ele vem e dá um choque com Deus, ele perde a guerra, mas ele fica assim, ó, eu vou aprender os seus golpes, para que quando eu volte, eu não vou mais... Escute, a primeira Jezabel combateu profetas, agora ela se mostra como profetiza, mas tem conduzido pessoas à prostituição, à idolatria de homens, cantores, igrejas, visão e tantas outras coisas. Ah, nós somos uma igreja de visão. Se a sua visão separa você do resto do corpo, só tem uma visão, cara. Só tem uma. Amar a Deus e continuar amando na vida do outro. Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Não. O amor a si mesmo é o amor a Deus. Como que você vai amar uma pessoa através de você mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Quem ama a si mesmo, ama a Deus. Porque se você não ama a Deus e acha que ama a si mesmo, você é louco. Se você não ama a Deus, você não herda o reino dele. Você está se lascando todo e acha que se ama. O que é amar ao próximo? Deus vai destruir seus inimigos. Eu quero falar isso profeticamente. Deus vai destruir todos os seus inimigos. Deus vai destruir todos os seus inimigos. Quando Ele destruir todos os seus inimigos dentro de você mesmo. Jesus disse assim, ó, concorda com o seu inimigo enquanto vocês dois vão para que você não fique preso na mão do juiz, e o juiz não entregue na mão do Meirim coloca na cadeia e não sai de lá até pagar o último centavo. Por que Jesus falou assim? Vocês são como sepulcros caiados. Falou para os fariseus, o que é um sepulcro? É um túmulo. O que tem dentro do túmulo? Osso de morto. Vocês estão cheios de ossos de mortos. Quando a pessoa morre, ela não vira osso instantaneamente, amém? Morreu, enterrou, já no outro dia está a caveira. O osso só é apresentado depois de muito tempo da decomposição, amém? Moisés matou um cara e enterrou na areia. Quando ele apareceu, Deus falou, meta a mão no peito aí. Lepra. Por quê? Você matou um cara lá, Moisés, e enterrou bem lá no fundo do seu coração. Aquele irmão assim, olha, eu não tenho mais raiva do irmão, não. Eu perdoei, mas assim, para mim ele morreu. E você enterrou aonde? Aí você vem adorar. É um bando de caixão cantando. Jesus olha e vê uma lápide. Sabe por quê? Porque tem gente enterrada dentro do seu coração. Se você tem alguma oferta que não é dinheiro, é toda a expressão de amor para fazer no altar, e percebe que dentro de você tem alguém, está entendendo, irmãos? Volta lá e depois você faz a oferta. Isso é tão a oferta, o dízimos, e a canção, a adoração, são coisas tão sublimes, que para que você possa fazer, Deus coloca a maior dificuldade do ser humano antes, o perdão. Ai, pastor, mas desculpe, viu, mas é que eu não consigo perdoar, que o senhor não sabe o que me aconteceu. É você que não sabe o tamanho do perdão que você foi alvo. Você quer aprender a perdoar alguém? Pare de olhar para ele e olhe para Jesus. O perdão não está no mérito de alguém. Irmão, você vai perdoar pessoas que não vão melhorar. Certo? Você sabe disso. Você será chamado a perdoar pessoas que não vão melhorar. Porque na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu. Ele não olhou para a mesa da Santa Ceia, que estava totalmente invadida. Amém, irmão? Você está entendendo? A mesa da ceia estava invadida. Aqui estava o diabo. Não? Satanás entrou no coração de quem? Judas, está aqui. A Santa Ceia de Jesus era terrível. E tem gente que reclama na igreja. Ai, aquele irmão tomou ceia. E eu não vou vir nessa igreja mais não, porque deu ceia para ele. O diabo tomou bobão. Porque é pão e suquinho de uva para quem não é do reino. É só elemento. Para tomar o sangue e comer a carne, você tem que ser do reino, porque ela é verdadeira comida e verdadeira bebida.
estava na Santa Ceia? O diabo e o resto era, a maioria, demônio. Aqui estava João e Tiago discutindo o quê? Jesus vai morrer. O apóstolo Cristiano vai morrer. Quem vai ser o líder da aljava? Olha o cara. E você acha que isso é ruim, irmão? Olha os caras andavam, comia e bebia com Jesus. Olha os caras que Jesus está falando que vai morrer. Quem será que vai assumir a ponta? E continua. Ele foi traído, amém? Mas ele tomou o pão, partiu e... Porque nenhuma traição de homem, organização, ou de quem quer, ou qualquer coisa que seja, pode impedir você de manifestar Cristo. Parte o pão e dá, irmão. Dá para o traidor. Dá para aquele que você sabe que não gosta de você. Vai lá, velho. Por que você tem medo das pessoas? Cara, quer? Eu não consigo amar. Nós sabemos. Conseguir amar não é a melhora do desempenho do outro como você quer. Conseguir amar é a manifestação de Cristo em você. Amar alguém ou qualquer pessoa, qualquer coisa que seja, depende do nível de comprometimento que você tem com Jesus. E para com esse negócio de quero ter intimidade contigo, Senhor. Quero ter intimidade contigo, Senhor. Irmão, eu sou meio performático, eu sou meio louco, tá? Eu quero vestir sua sandália. Ai, gostoso. De onde você tirou isso? Jesus não quer ter intimidade nenhuma com ninguém que não seja sua esposa. Para que você acesse intimidade, você tem que ter um compromisso. O compromisso é anterior à intimidade. Quem é casado? Casado de verdade que sabe o que eu vou falar. Primeiro, o compromisso. Depois, a intimidade. Intimidade sem compromisso a gente chama na Bíblia do quê? Fornicação. Vem tirar um baratinho no culto. Oi, Jesus. Hoje. É que tem criança ainda. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que passa 60 milhões de culto. E você assim, hoje que eu não vou, viu? Estou pensando em desistir, não sei, nada faz sentido. É lógico. Porque muitas vezes, talvez você vai passar por tempos áridos, que você não tem acesso à intimidade. Mas isso aqui vai lembrar você de algo que é maior que um momento no culto, de algo que é maior que essa sensação de sábado à noite. Ei, Jesus! Ai, que gostoso, Jesus! Segunda-feira não vai ter amorzinho gostoso, aí você vai olhar para sua mão. Eu tenho um compromisso. O compromisso é maior que a intimidade. O compromisso te dá direito à intimidade. Sem compromisso, ele não tem intimidade, porque ele só tem intimidade com a sua esposa. Jesus não é homem da rua. Jesus não é alguém, sabe assim, cedendo a um tarado. Pode ver a mulher, que vem aqui. Ele é esposo de uma só. Você quer acessar isso, irmão? Você quer sentir, provar e ter a plena comunhão? Sair da mente, somente. Inclusive, deixa eu falar, sua mente mente. Olha que bonita essa frase. Fique de pé, por favor. Aleluia. Diante de todas essas coisas maravilhosas de Jesus, eu quero dizer a você em nome de Jesus, tesa o arco, pega as flechas, põe no arco e tesa, e lança pela janela. Pega a flecha
pesa o arco e atira no chão, quantas vezes for necessário, para que todos os seus inimigos sejam completamente destruídos. E agora é você que vai ver, e é você que vai decidir quantas flechas você vai atacar. Podem existir inimigos e situações na nossa vida, irmão. Sabe o que está falando isso? Intensidade. Alguém está com muita raiva das coisas que ainda não é, daquilo que não tem. Que tem uma coisa que é terrível, né, mano? Você escuta, você lê, aí você olha para você, cara, eu não consigo andar até lá. Mano, era para você ficar muito doido. Cara, não, eu quero isso aí, mano. Eu quero ser super. Eu não quero chegar na segunda-feira e... Irmão, Jesus está aqui. Ah, você está sentindo? Não, Ele disse. Amém. Ele disse. E Ele não está aqui voando, Ele está com a sua esposa. Dá para entender o que eu estou falando? A palavra semente no original é esperma. Cara, agora é Jesus para maior de 18. Que é assim mesmo. Jesus é para as crianças, agora Jesus, o Cristo, é só para maior de 18. Deu para entender, irmão, o que eu estou falando aqui ou não? E ele está com a sua esposa, legítima, aqui tem um compromisso com ele. Sabe o que ele está fazendo, irmão? Íntima comunhão, tá entendendo? Sabe, nessas 1h30, quase 2 horas que eu estou falando, sabe o que ele está fazendo? Está fazendo amor. E por favor, não leve para os lugares da carne, porque a gente leva tudo para esse lugar. Desfoca a sua mente. Pensai nas coisas que são do alto. Fazer amor na cabeça de Deus, na mente de Deus, não é o que você e eu estamos pensando. Mas nessas 1h30, quase 2 horas, Ele está lançando esperma dentro de nós, que é a palavra semente. E Ele espera, porque Ele não é um cara de prazeres. Ele espera uma gravidez da koinonia aqui em Mogi. Ele espera, Jesus não é como Oinã, Ele não joga semente no chão. Ele joga a semente, Ele lança a semente dentro do corpo da sua esposa, que é a igreja. Lembra? O Gabriel, o anjo, o mensageiro, chegou para a mulher e falou assim, ó: você ficará grávida do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá, e você vai ficar grávida. Eu digo isso nessa noite em nome de Jesus. E aí, por favor, para de tomar a pílula do dia seguinte, mano. Pare de tomar a pílula do dia seguinte. Sabe o que é a pílula do dia seguinte, né? Você tem uma noite calorosa de amor e no outro dia acorda cedo, vai numa farmácia e compra alguma coisa que vai ser destinada a matar tudo que foi te dado nesses dias. Essa conferência não está acontecendo porque o Alexandre falou: não tem nada para fazer, estou sem dinheiro para ir para o litoral, vou inventar coisa na cabeça dos crentes. Não. O Senhor da igreja queria encontro, queria choque, queria conserto. Ah, nós somos muito bons. Eu quero que você me... Eu tenho, porém, contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu quero o calor de uma esposa que me ama. Sobre ela eu lançarei as minhas sementes, porque a esposa que me ama amará os meus filhos, os filhos que eu irei gerar. Não das sementes do homem, mas da semente incorruptível. Não tome pílula do dia seguinte. Gere para Jesus. Culto é para gerar. Culto vem da palavra cultura. Culto vem da palavra coito. Você sabe o que é coito, né? Você sabe o que é coito? Culto vem de coito. Encontro, marido, encontro, esposa, juntamento. Ah, irmão, cara, pode parecer escandaloso, mas não consigo. Deixe Jesus te penetrar. E não leve para a carne, não leve, porque não é nada da carne,
Deixa a palavra dele entrar. Pá! Lá dentro. Pá! Amassura, machara. Que amor é esse? Graça incomparável. Ei, irmão, você que está sentindo aí esse negócio, cara, vem aqui na frente em nome de Jesus. Deus quer gerar algumas coisas profeticamente. Em nome de Jesus, irmãos, por favor. Você que sabe, um lançar de sementes. Eu tive uma visão aqui, Alexandre, é assim, sabe? Colocando a mão assim, literalmente, assim, mas no ventre das pessoas, assim, e declarando essa semente. Porque na parábola do semeador nunca houve problema com a semente. O problema era o quê? O solo. Essa semente não pode cair no chão. Essa semente desses dias não pode ficar. Nossa, que culto legal. Em nome de Jesus, irmão, combata a pílula do dia seguinte. Sabe, dorme hoje como uma grávida. Porque Mogi das Cruzes, irmão, toda essa região, ela espera a manifestação dos filhos de Deus para nascer. Tem uma coisa para nascer. Tem uma coisa para nascer. Aleluia! Tem uma coisa para nascer. Oh, Fião, senta o pau aí.